hoje nós vamos falar sobre análise corporal. O porquê de algumas travas existentes na sua vida e por que você não consegue desenvolver e alcançar seu objetivo, seja ele na sua vida pessoal e profissional. É isso aí. Show de bola, show de bola. Então, vamos lá, Liane. Explica pra gente um pouquinho, pra gente começar aqui, para as pessoas que estão aqui, que estão chegando, vocês já entenderem o que é a análise corporal. O que é essa análise corporal, né? Que a gente está falando aqui. O que é isso? De passar no cabelo, de comer? O que eu faço com isso? Eu faço entender isso para as outras pessoas, né, Liane? Explica mais a fundo aí pra gente. Então, análise corporal é uma metodologia, né, a qual nós fazemos uma análise olhando apenas para o corpo. Então, são feitos através de 6 partes do seu corpo, ou seja, cabeça, olhos, né, a parte do tronco, aqui toda essa parte do quadril e as pernas. Através desse processo de análise, a gente consegue, através de um gráfico, dizer quais são os 5 traços de caracteres que você tem, né? Todos nós temos os 5, porém, muitas das vezes, 1 ou 2 ou 3 predominam a nossa mente e fazem com que a gente seja quem nós somos. Ou seja, esses 5 personagens, geralmente 1 ou 2 comandam a nossa mente. Então é aí, através da análise corporal, que é feito pelo seu corpo, no bater o olho de você, a gente já consegue dizer exatamente o porquê de algumas coisas acontecerem, até mesmo como um ciclo vicioso na sua vida. Então a análise corporal, ela traz respostas para aquilo que a tua mente muitas vezes tenta esconder, o teu corpo mostra. Ela é tão profunda, Rodrigo, para você entender e para o pessoal que está aí do outro lado entender, que ela consegue trazer até se a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento com o pai ou com a mãe, através do olhar aguçado do analista, que sou eu no meu caso, do seu corpo. Ou então, até mesmo se essa pessoa já passou por algum tipo de abuso sexual, seja na infância ou na vida dela, de tão profundo que é a análise. E aí, a maioria das vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas parece tão superficial. Só que ela traz respostas que está na sua mente, que você não lembra, porque você viveu lá na barriga da sua mãe, né? E o processo da mielinização aconteceu dos 0 aos 5 anos, para que a gente possa entender, então, o que está acontecendo com você hoje na sua vida adulta. Então, a análise, ela traz respostas para você que até hoje não conseguiu entender, porque muitas das vezes você não flui na sua vida, e algumas travas que você não consegue alcançar. Isso é uma análise. Que legal. Que legal, Liane. Então vamos lá. E quais são esses perfis corporais que hoje a gente tem hoje? Quais são os perfis que a gente tem hoje cadenciados, que a gente faz essa análise e a gente pode identificar? Então, como eu disse, todos nós temos os 5 traços, né? 5 perfis, como você está falando. Nós não chamamos de perfil, nós chamamos de traços de caracteres, né? Então, são a formação do nosso caráter. Como que ela é feita? Ela é feita num processo de mielinização da nossa coluna cervical, dos 0 aos 5 até os 6 anos, mais ou menos. Quando isso aconteceu? Desde quando minha mãe engravidou, eu estava na barriga da minha mãe, até ali os 5 para os 6 anos. Então, qual é o primeiro desses traços? O esquizoide, que seria lá na barriga da minha mãe ainda, né? Então, o esquizoide, aí vem o oral, que começa ali em torno dos 60 dias de vida, até isso é o processo da mielinização da coluna cervical, não pode esquecer desse processo, que acontece desde dos 2 meses até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Aí vem o masoquista, que entra dos 3 aninhos até os 4 anos. Vem o psicopata, e aqui eu abro um parênteses, não é o masoquista de filme, não é o masoquista lá da novela, não é o psicopata que você viu nos livros ou que você vê por aí da medicina em si, mas são nomes usados desde a época dos cientistas, que nós só continuamos utilizando isso. Então tem todo um embasamento por trás disso que eu estou falando. Não é simplesmente só uma análise que é aguçada pelos meus olhos, mas tem uma vasta referência que não cabe agora, hoje, na live, a gente falar, porque é muito grande. Eu teria que ser feita uma live só para isso. Aí, voltando, nós temos o masoquista, o psicopata e, por último, o rígido. Então, são esses 5 traços de caracteres. E aí, daqui a pouco eu vou começar a falar, a hora que você entrar, quais são os domínios e
as semelhanças desses traços que fazem com que eles andem, com que eles se desenvolvam e principalmente com que eles entendam o porquê de muitas vezes travarem e não conseguir desenvolver, né? Essa semana até mandei para você um áudiozinho de uma cliente que trabalha na área de corretagem e que ela não conseguia entender por que ela vendeu super bem em um mês 4 casas e depois ela parou, não conseguia vender absolutamente mais nenhuma. E num processo que ela fez na quinta, ela recebeu a devolutiva dela na quinta-feira da análise dela, no outro dia ela fechou uma venda de uma casa que ela não imaginava que ela fosse fechar. Então, por quê? Porque a análise, ela traz as respostas. E dentro desses 5 traços que eu tô falando, que é o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido, tem aqueles que são totalmente líderes, que vão para frente, que vão para a execução, que correm para fazer e para ter resultado. Mas tem aquele traço que ele precisa de um empurrãozinho, que ele precisa que alguém venha e diga: ei, você tem capacidade para fazer isso, você pode fazer isso. Então tem pessoas que, dentro do traço de caracteres, se for predominante aqueles traços que precisam de um empurrão, é necessário que eles consigam entender isso. E só entende isso fazendo análise, entendendo seu grau. Compatível com o segmento de vendas, aquele que é mais compatível com a parte de empreendedor, né? Que o empreendedor, ele é conhecido por ser destemido, que vai lá, faz, acontece, corre atrás, enfim. Qual que é o traço que é mais compatível com esse nicho de vendas, empreendedorismo, que gosta mais desse ponto? Bom, o traço que é mais desenvolvido para vendas é o psicopata, tá? Quer dizer que os outros não vendam? Não. Todos vão vender, todos vão fazer a sua parte, mas a predominância para vender é o psicopata. A partir de hoje eu vou chegar no meu Instagram agora falando: vamos ser psicopata. Seja um psicopata das vendas. Mais ou menos isso. Por quê? Porque o psicopata, entenda uma coisa, a fase da mielinização do psicopata aconteceu entre os 4 para os 5 anos. Uma criança com 4 para 5 anos, você tem criança pequena em casa, você sabe que se você falar... Tem 4 e tem 5, pode escolher. Tá no processo da mielinização e tem a bebê também, né? Então, assim, se você fala para um de 4 para 5 anos, ali, filho, dá tchau pro vô e pra vó, que a mãe te dá um pirulito. Dá tchau pro vô e pra vó, que você ganha um beijo da mãe, do pai, um abraço do tio. Essa criança, ela começa a fazer o que você pede para que ela faça. E esse processo da mielinização dela, ele entende o quê? Opa, eu sou bom quando eu negocio. Eu sou bom quando eu faço algo. Então, eu vou dar tchau, porque se eu dou tchau, eu recebo um pirulito. Se eu dou tchau, eu recebo um abraço da minha mãe. Então, nesse processo acontece a fase da mielinização do psicopata. Então, ele, né, o domínio do psicopata, o recurso do psicopata é negociar. É chegar, negociar, ter um controle muito grande. Porém, uma das maiores dores dele é a dor da manipulação. Muitas vezes ele se sente usado e ele se sente que as pessoas só procuram ele quando elas precisam de algo, não porque elas gostam dele, quando ele está na dor. Porém, quando ele está no recurso dele, é o cara que chega e faz a coisa acontecer. Só que ele não faz sozinho. Por isso que eu digo para você que a gente precisa dos 5 traços. Ele é a predominância de vendas, ele é a predominância de negociação, mas ele precisa dos outros. Por quê? Porque o psicopata é aquele que gosta de delegar. Vai lá e faz por mim. Vai lá e faz. Depois que você fizer, eu vou lá negociar. A rígida é aquela que chega e brilha e encanta. Ela pode ser a mulher mais em contexto, vamos dizer assim, sem maquiagem, sem o cabelo estar arrumado. Mas quando ela está no controle, quando a rígida está no controle, ela chega para brilhar, ela chega para mostrar para que veio. Ou seja, juntar o psicopata com a rígida, a venda, a negociação é certa. Porque um vai brilhar, o outro vai negociar. Só que, para acontecer isso, é necessário o quê? O planejamento a criação do esquizoide, que vai criar todo esse processo. O planejamento do masoquista, de como que isso vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, qual horário, a data que isso vai acontecer, e
a oral, que é quem vai comunicar para todo mundo, que é quem vai falar, quem é que vai contar para os 4 cantos do mundo que tem uma venda a ser feita, para que então o psicopata negocie e a rígida venha junto brilhando e fazer um fechamento de vendas, que daí não é uma, aí é igual o rio, assim, vai caindo, sabe, uma atrás da outra. Eu tenho 15%, 10% de psicopatia, 15% de rigidez, 25 de rigidez, 25 de masoquista, 25 de oral, 15 de esquizoide e 10 de psicopata. Eu sou uma pessoa muito relacional. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conviver, mas tem momentos que eu preciso da minha caverna, do meu campo, para eu criar, para eu desenvolver, para eu ter uma metodologia para que eu dê segurança para o meu masoquista, para que eu possa então negociar. Porque se você for olhar, 10% é uma média boa de psicopatia? É. Para vendas? É. Mas muitas vezes eu deixei meu psicopata na dor. E quando eu ia vender, eu tinha medo de negociar, porque o meu masoquista não tinha um planejamento. E aí quando as pessoas me perguntavam assim, o ano passado com você mesmo, inúmeras vezes, Liane, qual é o planejamento para as postagens para o Instagram? E eu dizia assim, não sei. Por quê? Porque eu não entendia que o meu masoquista estava na dor. E muitas vezes eu me sentia humilhada e me sentia manipulada porque eu não tinha um planejamento das minhas vendas. Ou seja, se você não tem um planejamento, no meu caso, eu preciso ter um planejamento de quantas análises eu vou fazer, de quantas chaves mestras eu preciso fazer para ter uma quantia X no final do mês. Então eu simplesmente não fazia. E todas as vezes que eu não fazia isso, eu perdia negócio lá na frente. Ou seja, o meu traço predominante de venda, mesmo tendo uma porcentagem boa, ele não existia. Porque eu não trabalhava o meu masoquista, que é o cara do planejamento, que é o cara que faz todo o contexto acontecer para os outros traços existir. Ou seja, eu botava todo mundo numa gavetinha e achava que só minha rígida que tinha que ter controle de tudo. Porque ela cuidava de tudo. E no fundo ela estava ferrando